Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Giovanni Gambetta e esse é mais um podcast beta. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, que faz um trabalho muito legal nas redes sociais, um trabalho jornalístico, um trabalho também de fé, de motivação, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Hoje eu estou aqui com esse cara da nossa cidade de Congonhas, Geraldo. Você não sabe a alegria, meu irmão, de estar aqui com vocês, né? O pessoal que está nos acompanhando. Aí, quando eu recebi o convite, falei, não pode ser, né? Não pode ser. Porque estar aqui no podcast do Giovanni, meu Deus, você não sabe como é que está meu coração, viu? Que legal, que legal. Alegre, feliz, né? E vocês que têm aí acompanhado também o podcast do Giovanni, quando eu lembro que você tinha me dito, né, que Sim, você ia... antes de eu começar. Que você ia começar com um podcast aqui em Congonhas e tal. Eu falei, puxa, é show. Né? Porque eu já conheço o Giovanni também, sei do teu talento, né? Sim. Talento do Giovanni. Pensa num cara pra frente, né? Vocês que nos acompanham, que estão aí nos assistindo, né? Pensa num rapaz... Obrigado. Antes de começar aqui, nós estávamos saindo umas modas aqui. Falando um pouco de Deus também. E na nossa conversa vamos falar também, lógico, né? Porque o Senhor é o Senhor, né? É verdade. É o Senhor de todos os tempos, de todas as horas. Fico feliz de estar aqui, Giovanni. Que legal. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. É muito bom ter você aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que você se define hoje? Como que o Geraldo se define? O que você é? Você é um pregador da palavra? Um jornalista? O que você faz hoje? Conta para o pessoal ainda que não te conhece. Quais são os trabalhos que você faz? Então, eu me defino assim, né? Porque eu já fiz de tudo um pouquinho, graças a Deus. E Deus foi me ensinando coisas novas na minha vida. Digo assim que Deus tem me abençoado, viu, Giovanni? Sim. Abençoado mesmo. Mesmo enfrentando algumas marés contrárias na vida, como todo mundo enfrenta, né? Todos Sim. nós temos aí os seus... Quando vem as ondas fortes, né? Temos que lembrar de uma coisa, que o Senhor estava no barco com os discípulos, e então Ele acalmou as tempestades. E Deus tem acalmado as tempestades da minha vida. Eu me defino hoje até como mais pregador do que repórter. Gosto muito do jornalismo, sou apaixonado pela comunicação, pelo jornalismo, mas Deus tem me chamado para missão mesmo, né? Sim. Dificilmente a semana que eu fico em casa. Geralmente estou sempre aqui na nossa diocese, aí pregando a palavra de Deus. Eu me defino hoje mais na missão, mais como pregador, sem deixar do jornalismo, né, de ser repórter. É uma profissão que há muitos anos eu fui chamado a exercê-la, né, e exerço com responsabilidade, graças a Deus, né? Então eu me defino hoje como pregador da palavra de Deus. Que legal. E o que te motiva a pregar a palavra de Deus, Geraldo? Pois é, eu lembro que a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, né? Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Sim. Aquele que crê e for batizado será salvo. Sim. E aquele que não crê será condenado. Então eu vejo assim que a minha missão nesse mundo hoje é anunciar o Senhor. Vale a pena, Giovanni. Vale a pena anunciar. Sim. Por quê? Se eu anuncio o Senhor, que é minha obrigação, o apóstolo Paulo já falava que não era ele quem vive, mas é Cristo que vivia nele, né? Sim. Então eu trago isso para a minha vida. Eu quero deixar isso bem claro. Eu quero deixar Cristo viver em mim. Mas eu quero transmitir esse Deus. Eu quero anunciá-lo. O que me motiva hoje também, se perguntou, o que te motiva, né? Uhum. Família. Me motiva a anunciar. A comunidade me motiva a anunciar. Isso me motiva muito. Por que eu estou falando de família? Estou falando da minha comunidade, da nossa comunidade, né? Porque nós moramos aqui, né? Porque eu amo Congonhas. Sim. Pense num cara apaixonado por Congonhas, sou eu. Que legal. É uma cidade do meu coração, né? Não nasci aqui em Congonhas, eu nasci em Florínea, que é pertinho do estado de São Paulo, né? Uhum. Mas nós chegamos aqui em Congonhas, eu tinha 4 anos. Nossa. Né? Então já estou bem experiente. Faz uma e boa... não saiu daqui? Sim, tive fora, mas pouco tempo.
Já saí de Congonhas, mas assim não fiquei muitos anos fora da cidade, né? Sim. Então, vindo para Congonhas, ficando em Congonhas, permanecendo aqui, né? Meus filhos nasceram aqui, né? Sim. Sou casado há 22 anos, casado com a mulher mais bonita do Brasil, minha esposa Sirlene, que está nos acompanhando, nos assistindo, né? Sirlene, tenho 22 anos de casados, tenho o Tiago, que é o meu menino mais velho, com 21 anos de idade, vai completar 22 anos no mês de setembro, e a Gabi, a Gabriele, e a comunidade a conheceu, que voltou para Deus o ano passado, né? Sim. Que de Deus viemos, para Deus voltou. Só que a abençoadinha, ela voltou muito rápido, né? Né? Deus a quis de volta. E com todos esses acontecimentos na minha vida, família, profissionalismo, a vida profissional também aqui, né? E eu fui me engajando também na igreja, né? Sim. Na igreja. Então, até digo aí que já faz uns bons anos que eu sou um católico praticante, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, eu pratico a fé católica, né? Que legal. Pratico, né? E há muitos anos. E consegue ver frutos na sua vida. Frutos. Essa fé viva. Frutos. E muitos frutos, viu? Que Eu legal. digo assim que eu tenho visto assim coisa grandiosa, Giovanni. Que legal. É. Sabe que a fé, ela tem esse poder de gerar frutos quando ela de fato é viva, né? Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Então uma fé que não é viva, que não é prática, ela é uma fé morta. E independente da sua religião, se você não pratica a sua fé, você não tem fruto, você não tem resultado. Então a fé, ela precisa disso. Então, independente de qual religião você professa, se você praticar, né? Por exemplo, tem muito espírita que pratica a fé e faz tanta coisa boa e realmente se torna uma pessoa iluminada, né? E ao contrário, às vezes tem muito evangélico que não pratica e se torna uma pessoa morta, né? E tem muito evangélico que pratica e se torna uma pessoa viva. E assim para qualquer religião. Quando a gente coloca em prática a nossa fé em Deus, isso gera muito resultado. E eu tenho sido experimentado na fé, né? Experimentado, provado. Sim. Na fé, como Jó foi provado, né? E eu já tenho passado por algumas experiências na minha vida cotidiana, no meu trabalho, até mesmo na família, na comunidade, né? Alguns experimentos de fé, né? Onde eu tenho passado por alguns túneis escuros, mas sempre do outro lado, o Senhor de braços abertos fala: Geraldo, eu estou aqui, eu estou com você, né? O ano passado, o pessoal que nos acompanhou, eu fui experimentado na fé. Na fé. Por quê? A minha filha voltou para Deus. A minha filha de Deus, nós viemos para Deus, voltamos. A Gabriele, a menina bastante ativa. Não é porque é pai, os pais dão uma puxadinha para os filhos, mas a menina era uma menina inteligente, gostava de passear, gostava até de estudar, porque o Tiago, meu menino, ele está fazendo engenharia mecânica, né? Na UTF em Cornélio Procópio. E ela falava: pai, o Tiago fugiu agora. Ele está fazendo engenharia, ele vai ser engenheiro mecânico. Sim. E eu vou ser médica. Olha para você ver. Eu falava para ela: filho, o pai, a condição do papai e da mamãe financeira não é assim não, porque sabe que para ensinar um filho para médico, apesar que tem meios hoje, né? Que facilitam, né? Aí então eu dizia para ela: olha, filha, é difícil, mas vamos manter a fé viva aí, quem sabe, né? Então ela tinha aquela vontade. Mas eu não diria infelizmente, né? Mas felizmente ela nos deixou muito cedo, né? A última viagem que fizemos com a nossa filha foi em fevereiro do ano passado. Ela gostava muito de ir para a praia e nós fomos para a praia. Divertimos, ficamos lá. E ela tinha artrite reumatoide juvenil, Giovanni. Então ela vinha sendo, mas só que vinha sendo tratada, né? Sim. Levávamos ao médico praticamente periodicamente, enfim. Menina normal. Sim. Normal. Mas no mês de fevereiro, na praia, ela passou mal lá.
passou mal, foi um corre-corre na beira da praia. Aí tivemos que levar ela para casa onde nós estávamos hospedados, a pressão dela caiu bastante. Enfim, ela passou muito mal na praia. Aí ficamos lá, ficamos mais 2 dias, 3 dias na praia, porque ela não quis ir embora, mesmo doentinha lá, com dores e tal, enfim. Sim. Ela não queria voltar para casa, não. E ficamos lá. Mas voltamos para casa depois de 2 dias, viemos embora. Aí a doença começou a dar uma deslanchada, né? Infelizmente. Aí além da artrite, apareceu daí a lúpus, que só ficamos sabendo que ela estava com lúpus depois de internada no Hospital HU em Londrina. Desde então estava sendo tratada a artrite reumatoide. Certo. Né? Daí ela ficou internada praticamente 2 meses. Aí também, infelizmente, devido à burocracia, ela demoramos conseguir uma vaga para ela no Hospital Universitário em Londrina. Foi praticamente 15 dias de muita dor, viu, meu irmão? Muita dor. Era 24 horas e a reumato, tem uma reumato de Cornélio cuidando dela, cuidando, né? E ela chegou, para você ter noção, o pessoal que está nos acompanhando, ela foi para a cadeira de rodas. Uma menina de 1,68 m de altura, ela era bem alta, né? Depois ela foi se regredindo, acabou indo para a cadeira de rodas. Aí, sendo medicada, foi indo, até conseguir a vaga no HU, foi de em torno de 10 a 15 dias de muita oração. Eu acordava, para você ter noção, de madrugada, não acordava nada, nem dormia, né? Eu e minha esposa. Sim. Dobrando os joelhos e pedindo ao Senhor a cura física da Gabriele. Era muita dor. Até para levar ao banheiro, nós tínhamos dificuldade de levá-la. Mas ela ia devagarinho, porque ela ficou completamente travada. Aí a doutora Alzira de Cornélio Procópio, excelente reumato, um dia ela mandou para nós uma cartinha. Falou, olha, pai e mãe, dá um jeito de internar essa menina o quanto antes. Falei, doutora, estamos tentando. Como o tratamento era muito caro também para particular, não dava para... Então tínhamos que aguardar o SUS. Sim. Ela falou, olha, já que vocês não estão conseguindo vaga, eu vou mandar uma carta para vocês, uma relação de médicos. Algum desses médicos vão colocar vai colocar tua filha dentro do HU. Tá, ela mandou uma relação de uns médicos para nós. E tinha uma tal de doutora Meline, de Cornélio Procópio, né? E não conseguia vaga, mesmo nem para consulta, mesmo pagando particular, meu irmão. Meu Deus. Mas foi quando nós ligamos para essa doutora Meline, que já tinha atendido ela há alguns anos em Cornélio. Aí a secretária que nos atendeu falou, olha, se alguém desistir, nós vamos te ligar, retornamos a ligação, vocês trazem ela. Passamos a noite em oração, eu e minha esposa, em oração. E a Gabi chorando de dor. No dia seguinte, por volta de 9 horas da manhã, um telefonema. Era a secretária da doutora lá em Londrina. Falou, olha, tem como você trazer tua filha agora? Falei, claro, já, tô indo para aí. Imagina, minha menina chorando de dor em casa 24 horas, meu irmão. E nós em oração. Meu Deus. Em oração. E a gente chorando junto, mas pedindo a Deus. Sim. Por ela. Foi quando peguei o carro, fui para Londrina. Chegamos lá, a doutora Meline. Tanto é que daí, desde então, tinham dito que não tinham reumato no HU. Por isso, tanto é que um TFD que saiu do município foi para lá, voltou, né, que é um tratamento fora do município, voltou dizendo que não tinha reumato no hospital HU. Né? Tudo bem. Mas daí chegamos lá na doutora Meline, ela examinou a Gabi, examinou bem examinadinho e tal, e falou, nossa, ela provavelmente pode ser lúpus, viu? Ela já cantou a bola. E disse para nós o seguinte, ela falou, olha, vamos internar tua filha agora. Falei, doutora, mas como? Não tem reumato no HU? Ela deu uma olhada para mim, como estou olhando para vocês em casa e olhando para você, Giovanni. Disse assim, como não tem reumato? Eu sou professora lá. Me arrepiou. Nossa. Sou professora lá, Geraldo.
falou, já pode pegar teu carro e levar tua filha, estou fazendo uma cartinha, já vai ser internada agora. Meu irmão, cheguei a chorar de emoção, porque a minha menina não estava nem andando mais. Nossa. Internamos a Gabi, cheguei no HU, com a cartinha da doutora lá, que ela fez na prescrição, internamos, e dali então, aí ela ficou internada 10 dias, voltou para casa para despedir da família, com certeza. Ficou mais 2 dias em casa com a gente, comigo e minha esposa. Aí ela passou mal na segunda-feira de manhã, ela veio numa sexta, ficou sábado e domingo. Segunda-feira passou mal, levei de volta. Levei de volta pro HU, chegou lá, daí internou. Na segunda-feira, na terça-feira passou muito mal. Aí os médicos falaram, olha, vamos ter que levar para UTI. A minha filha pediu, ela estava tão mal, ela falava, pai, me leva eu para UTI, pai, me leva para UTI, me leva para UTI, me leva para UTI, pai. Meu Deus. Falei, filha, calma, vai ser levada. Isso umas 7 horas da noite da terça-feira. Minha esposa estava em pranto, aí ela saiu fora do HU e eu fiquei, Giovanni. Aí vem a fé, meu irmão. A fé, a oração. Esse Jesus que disse, estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Minha filha ali, eu estava rezando o meu terço, né? Que eu carrego comigo, Giovanni, há muitos anos. Vou até mostrar para vocês de casa. Eu carrego comigo o meu terço e carrego uma imagem de Nossa Senhora das Graças, imagem pequena de Nossa Senhora das Graças comigo, a mãe de Jesus em nossa. E eu estava com essa imagem, estava com o meu terço na mão, e a minha filha ali gritando de dor naquela maca, enquanto os médicos preparavam para ir para a UTI. Eu joelhei diante da cama dela, em oração, e segurei também nas mãozinhas dela, segurei firme, e veio uma enfermeira e disse assim para mim, pai, vem cá, pai. Levantei, falei, mas o que está acontecendo? Me levou lá e falou, olha, o senhor está assustando a menina. Falei, como eu assustando? Falei, a minha filha, senhora, ela está acostumada com a vida de oração desde os 3, 4 aninhos de idade. E eu rezo o terço com ela na minha casa, desde pequenininha. Então ela não vai ficar assustada. Então pode ficar tranquila, que eu não estou assustando ela e também não estou assustado. Voltei para lá. Foi quando então os médicos levaram ela, subiram para a UTI do hospital. Giovanni, irmãos, vocês estão nos acompanhando aí. A última vez que eu escutei a voz da minha filha foi na minha casa, antes de ir. Ela estava no quarto do meu filho, que ela tem um quartinho dela, mas naquele dia ela estava na cama do Tiago. Sim. Ela olhou para mim e olhou para a mãe dela e disse assim, papai, eu amo o senhor. Olhou para os olhos da minha esposa e disse, mãe, eu amo a senhora. Coração de pai, dói, né? Meu Deus. Fomos, internamos, daí à noite, lá na UTI, chegou a doutora e disse assim para mim, e perto da Gabi, que ela estava já com um pouco de falta de ar, porque ela pegou Covid também no hospital. Infelizmente foi infectada com a Covid. Ela veio para casa já infectada com a Covid. Os 2 dias que ela passou em casa, ela já estava infectada. E nós não sabíamos, né? Aí ela disse, lá na UTI, a doutora chegou e falou, olha, se a saturação dela cair mais, pai, nós vamos ter que entubar a tua filha. E perto dela desesperou, que ela estava muito consciente ainda. Falou, pai, eu não vou ser entubada. Eu falei, não, filha, calma, segurei na mãozinha dela. Falei, calma, você não vai ser entubada, filha. Calma o coração, calma. Ela foi tranquilizando. A doutora saiu, demorou mais umas meia hora, voltou, daí olhou no monitor, ela saiu de novo. Enquanto a doutora saiu, ela falou, pai, vem cá. Já com a voz um pouco baixa, né? Pai, vem cá. Cheguei pertinho da cama dela, falei, fala, filha. Falou, pai, coloca a mão na minha cabeça e reza para mim, pai, que eu estou com muita falta de ar. Aí foi a última palavra mesmo. Estou com muita falta de ar, pai. Ela estava cansadinha, né? Coloquei as mãos, peguei a imagem de Nossa Senhora que eu carrego comigo, fiz uma oração para ela. Giovanni. Rezei, orei por ela. Aí nisso os médicos chegaram para entubar, peguei nas mãos dos médicos, que eram 3 médicos, e falei, vamos fazer uma oração comigo? Chamei eles, eles também fecharam os olhos, orei com eles.
Fui lá, dei um beijo na testa da minha filha e fui para o corredor. Quando eu voltei, já estava entubada. 60 dias, para resumir, não me estender muito no assunto, no testemunho. Foram 60 dias, ela ficou, acho que 20 dias entubada, depois extubaram ela, mas teve que entubar novamente. Então ela ficou 30 dias entubada praticamente, e mais 30 dias no quarto. Foi desenganada dos médicos por 3 vezes. 3 vezes desenganada. A última vez que foi desenganada, os médicos disseram assim: pai, só está batendo o coração dela. Para mim e minha esposa. A minha esposa disse: não desista da nossa filha. Aí a doutora que estava assim, tinha 3 médicos, 4 médicos que estavam conosco na mesa, falou: nós não vamos desistir. Só que a medicação que estamos fazendo nela, nós não vamos, os exames que estamos coletando, não vamos coletar mais. Viemos embora, descansar um pouco. Quando foi no domingo, na segunda-feira voltamos, o telefone chamou, chegando em Londrina. Era o pessoal da assistência social que dá os comunicados, às vezes, quando alguém falece, né? Falei: meu Deus, meu coração tremeu. Falei: minha filha se foi, né? Aí no celular a moça disse: pai, a tua filha melhorou e vai ser transferida para o quarto. Ô glória! Ô glória! Foi para o quarto, Giovanni. Estubaram, ficou mais 30 dias daí com a gente. E depois de 30 dias, aí ela foi piorando, né? Veio a falecer. Irmão, digo para você que a fé manteve-nos muito firme. E nos mantém muito firme. Tenha fé, acredite. Falei, eu louvo a Deus pela morte da minha filha. Verdade, o sofrimento que ela estava, o que ela passou, e hoje eu sei que ela está na glória, na eternidade. Você falou, o que motiva a pregar a palavra de Deus? Sim. Motiva isso. É a fé num Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus que cura, que liberta, que salva e nos dá vida. Que legal. Nos dá vida. Essa forma com que você enxerga essa situação que você passou, que eu imagino que, na verdade eu não imagino, mas assim, dentro da nossa limitação, pensar deve ter sido um momento muito, muito ruim, muito assim, triste demais, né? Só de você contando aqui, a gente já imagina um pouco, né? Mas a gente não é assim, capaz. Giovanni, toda dor é dor, principalmente quando você perde um ente querido. Sim. Mas eu digo para você que a dor de perder um filho, eu acho que ela supera a dor de perda de um pai, de uma mãe. Não que não doa, não é isso. Não é que não vai doer, irmão. Não é Sim. isso. Porque meus pais já se foram para o céu, tenho irmãos. Sim. Mas o filho é dolorido. Meu Deus. Aquele que você pegou no colo, aquele que a mãe amamentou, aquele que você brincou, que você passeou, que você esteve junto. Sim. Depois você saber que você não vai falar mais, você não vai conversar, não vai mais tocar na pessoa, você não vai mais ouvir a voz. Aí vem o consolo de Deus. E como superar um acontecimento tão marcante que tem o poder de paralisar as pessoas, né? Quantas pessoas que passam por situações semelhantes e muitas vezes até menos traumatizantes do que essa e paralisam e param, né? Entram em depressão, em ansiedade e não conseguem mais prosseguir, às vezes não conseguem ver mais esperança, pensam em acabar com tudo, em desistir. Como que você superou e o que você diria para essas pessoas que estão nessa situação hoje? Giovanni, não é de uma hora para outra. Sim. Cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, né? Tem um sentimento diferente. Mas eu digo para você que tudo isso é embasado numa estrutura espiritual. Toda a vida, eu busquei a graça de Deus na minha vida. Não foi só agora com a perca da minha filha. Sim. Muito antes, há muitos anos, Giovanni. Eu tenho, vocês estão nos acompanhando, eu tenho trazido Deus em primeiro plano na minha vida. Tudo vem por acréscimo depois. Eu acho que nessa linha de raciocínio, de buscar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, é o alicerce para esses momentos que estamos vivendo, que eu vivi.
porque daí você vai ter o consolo dele. O consolo dele. Eu sei que ele está vivo. Ele prometeu e cumpre: estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Tanto é que quando Lázaro, ele era muito amigo de Marta, de Marta, Lázaro Maria. e Maria. Muito amigos. Inclusive Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, muito pertinho. Jesus estava todo dia lá na casa deles. Eu trago essa passagem bíblica para a minha vida. E como Jesus era amigo pessoal dele, estava ali todo dia, enfim, né? O Senhor também está conosco todos os dias. Sim. Tem uma intimidade conosco, uma intimidade com o Senhor. E quando ele soube que Lázaro morreu, ele chorou. Chorou. A palavra de Deus afirma isso para nós, né? Sim. Ele estava distante. Quando ele recebeu o comunicado, levou 3 dias, tiveram que sepultar Lázaro. E quando Jesus estava chegando, quem foi dar um abraço no Senhor? Marta. Sim. Marta correu e falou para o Senhor: Senhor, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olhou para ela, né? Falou para ela: eu vou ressuscitar teu irmão. Ela fala: eu sei que o Senhor vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Sim. Para ela estava muito distante, É. estava longe, né? Sendo que não. Jesus foi lá no túmulo, ressuscitou Lázaro. Esse mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou, meu irmão, você está nos acompanhando, vai ressuscitar você, ressuscitar a mim, ressuscitar a Gabriele, né? Sim. Ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida. Tanto é que ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morre jamais. Eu sou alicerçado, embasado nesta palavra de Deus. É que me dá o consolo, meu irmão. Hoje a saudade dói da minha filha. Não pensa que eu não choro. Sim. Não pensa que a minha esposa não chora. Nós choramos de saudade. De saudade. Que testemunho lindo, que testemunho lindo. Você falando aí, me veio um salmo, né, bem conhecido, que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o segredo da tua vida, acredito eu, que é a sua confiança em Deus, né? A sua fé em Deus. Isso que te faz ser inabalável, independente das circunstâncias, né? A presença de Deus, ela nos faz permanecer firmes, né? Eu acho que também uma coisa que a gente precisa aprender na vida é ressignificar as coisas, olhar as coisas com outro olhar, dar outro sentido para as nossas perdas, para os acontecimentos ruins que acontecem na nossa vida. Um dia a tia Zilda, aqui, não sei se você conheceu a Zilda aqui do hotel do Sim. Beto. Lembra da Zilda? Sim. Então ela me contou uma historinha. Ela falou assim, eu falei pra ela, eu era bem criança assim, cheguei pra ela com a câmera assim gravando. Falei: tia, me conta uma historinha. Aí ela falou assim: filho, tinha 2 meninos, um passou correndo e falou: nossa, quanta rosa, quanta flor. E o outro que veio atrás olhou e falou: nossa, quanto espinho. Aí ela falou: assim é na vida, filho. Muitos vão enxergar só as flores, outros vão enxergar só os espinhos. E eu achei muito sensacional essa historinha. E realmente faz muito sentido como a gente olha para as coisas, né? Tem gente olhando e só vendo o lado ruim, né? Só enxergando as coisas ruins, e outras pessoas conseguem ver as coisas boas. Como aconteceu o caso de José, quando os irmãos dele chegaram lá, né? Ele já era governador do Egito, mas ele tinha todo o direito de mandar matar os irmãos dele, porque os irmãos dele foram muito cruel com ele, né? Venderam ele, né? Jogaram ele. Inveja. Ele podia ter falado: não, agora que eu sou governador aqui, eu vou acabar com isso. Não, ele falou assim: não, fique tranquilo, meus irmãos, Deus me mandou aqui antes. Ele olhou a situação com outros olhos, ele não olhou com um olhar ruim, um olhar de vingança. Ele ressignificou, ele deu outro significado para a vida dele. Então o que eu digo para você que está assistindo esse podcast aqui, que está aprendendo, que está se identificando? Enxergue as situações da sua vida com outros olhos, porque Deus é maior na sua vida. Muitos podem estar passando, até já passaram,
O que eu já passei, até a Sim. perda de um ente querido, que é bem dolorido, principalmente quando se fala de filho e filha, né? Sim, é verdade. Mas não fique estacionado, não. Não fique só lamentando isso. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida, como Ele disse, né? Geraldo, Giovanni, mas é difícil, né? É difícil. Não, eu sei disso, mas não é impossível. Você é você, Deus está em você. Nós somos templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo tudo pode. Sim. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Sim. né? É o Espírito Santo. E Ele pode, meu irmão, renovar a tua vida, encorajar você que está acompanhando esse podcast agora. Pode ter certeza disso, que Ele te tira você da escuridão, da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, traz você à tona e fala para você: estou contigo. Batei, a porta vos abrirá. Pedi e recebereis. Batei, a porta vos abrirá. Né? Isso mesmo. Confiar, acreditar em Deus. A gente podia cantar uma música, né? Pai, você falando em música, você lembrou bem. Sim. Tem uma música que você deve saber cantar ela, Sim. sabe? É uma música assim, vocês... Quero que valorize o que você tem. Eu não sei o título. Esta música, Giovanni, eu estava fazendo uma experiência de oração há muitos anos em Cornélio Procópio, no ano de 92, 93, quando eu estava lá, estava muito baixo, lá para baixo, estava assim, e nós estávamos lá, umas 80 pessoas, e eu precisando muito de Deus, sabe? Sede de Deus. Era como se eu precisasse, como diz a prova, de valorizar. Né? Porque muitas vezes, irmãos, nós acabamos achando que nós não somos ninguém. E isso judia. Não, nós somos seres especiais aos olhos de Deus. E esta canção que você vai cantar, e você canta muito bem, eu sei disso, né? Vamos ouvir, né? Vamos acompanhar. Tocou meu coração, irmãos. Me levantou, me colocou de pé novamente. Esse Geraldo que vocês estão assistindo, me conhecem em Congonhas, todo mundo me conhece, pelas redes sociais. Ele vai cantar agora. Olha o que me levantou. Essa canção tocou meu coração. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém Tão importante tão importante para Deus. para Deus. Pode ser para você, viu? Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, Dizendo às vezes que não é ninguém. Amém. Eu venho falar do valor que você tem. É o próprio Eu venho Cristo falando. falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem o valor. Eu tenho, nós temos. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. E ainda se
fiel, noites traiçoeiras, noites traiçoeiras, se a cruz pesada se a for, cruz pesada for, Cristo estará contigo. o mundo, né? O mundo pode até Fazer você chorar. fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Chorei muito, irmãos. Chorei, Giovanni. Chorei, não tenho vergonha de chorar. Diz que o homem não chora, né? Conversa fiada. E como chora. E vale a pena chorar por alguém que você ama, chorar por amor a Deus. Que legal. Pode ter certeza E disso. Geraldo, você é um cara que sempre, eu acredito que você é um cara motivador, né? Você usa a tua fé, aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que você acredita também, como um instrumento de motivação para motivar as pessoas. Inclusive, quando eu te chamei aqui, você não impôs dificuldade, né? Não falou assim, não, mas é muito difícil. Não falou nenhuma palavra desmotivadora. Não, pelo contrário. Quando eu te chamei aqui, você entrou aqui, você falou, nossa, vai dar certo. Você me motivou, você orou aqui, né? Me abençoou. E foi muito bom. Isso eu acho excelente, pessoas que têm essa característica. Porque eu sou um cara, Geraldo, que eu sou muito motivado. Se eu vou jogar bola, por exemplo, porque eu sou bom de bola. Opa, eu sei, eu tô na... Tomara que seja corintiano, né? Não, misericórdia. Se eu vou jogar bola, Geraldo, e eu chego no campo e o cara fala assim, esse cara aqui é bom. Não, aí já era. Aí eu jogo bem mesmo. Aí eu chuto. Aí você joga melhor do que pensava. Muito melhor. Agora, se eu chego no campo, Geraldo, e eu pego e toco a bola, toco errado, o cara fala, ô, você é ruim, hein? Você é ruim, cara. Ou começa a me desmotivar, parece que aquele negócio toca em mim e eu já não jogo bem. Sabe? E eu tenho essa característica. Então, eu gosto de ser motivado. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a bajulação. Mas algo que faz parte da vida do ser humano, que é muito importante, é a motivação e a honra. Né? A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Então a honra, a Bíblia diz assim, que só teve um lugar que Jesus não fez milagre. Jesus não fez milagre num lugar, sabe por quê? Porque desprezaram ele. Porque falaram assim, mas não é ele que é filho do Zé, filho da Maria. É isso, Zé, Maria, isso. Então, desprezaram ele. E naquele lugar a Bíblia diz, Jesus não fez nenhum milagre. Olha, Jesus, por ser desprezado, por não ser motivado ali, ou por não ser honrado ali, ele não fez milagre. Então, às vezes a gente está deixando de ter, por exemplo, a esposa precisa honrar o marido. Se ela acredita que o marido dela é o melhor marido do mundo, automaticamente o marido dela vai se tornar o melhor marido do mundo. A nossa casa, por exemplo, tem um filme, que tinha uma musiquinha no filme, acho que é Bolt. Eu gosto de filme de desenho. E o filme era Bolt. Aí eles cantam uma musiquinha assim, nenhum outro lar é melhor que o seu, pois ele pertence a você. E sabe, essas coisinhas vão me ensinando. Se a gente tratar o nosso lar como o melhor lar do mundo, se a gente tratar a nossa igreja, e eu falo em todas as áreas, se a gente for alguém que motiva ou que enxerga as coisas com um olhar de honra, tudo vai frutificar. Você não concorda com isso? Concordo plenamente. E rapaz, o que eu tenho encontrado, e você também acredita que sim, pessoas que desmotivam a gente. Meu Deus do céu, de repente você vai estar pensando em montar um negócio próprio teu e você está com aquela coragem, com aquela fé, com aquela certeza que vai dar certo. Sim. E de repente encontra um abençoado na rua ou sei lá, em qualquer lugar. Fala, ei rapaz, não mexe com isso não, eu já mexi, não deu certo. Eu já mexi. Você tá louco, rapaz do céu, isso não vai dar certo. Se você não tiver fé no Altíssimo, no Senhor, você vai desanimar. Você vai... Então, é assim, jamais eu desmotivo alguém. Jamais na minha vida eu falei para alguém, olha, isso não vai dar certo. Jamais. Eu sempre falo,
Tenta, meu amigo, olha, vai na fé que dá. Creia que vai dar certo. E muitos que eu conheço por aí falam, Geraldo, lembra que você falou que ia dar certo? E deu certo, cara. E deu certo. Então temos que motivar. Agora tem irmãos nossos em Cristo por aí que já levanta de manhã com desmotivação própria. Ele é um ser desmotivado. Sim. Então, como algo talvez não deu certo na vida para ele, ele acha também que não vai dar certo para os outros. Sim. Porque ele já carrega dentro. Você acredita em traumas, né? Sim. E acredita também em cura interior. Com certeza. Tem pessoas, irmãos nossos, que necessitam e precisam de uma cura interior para combater traumas. Sim. Que traz, até mesmo antes do nascimento, você sabe que influencia situações hereditárias lá no ventre da mãe e tal, que acaba nascendo com certos traumas, que nós sabemos que só pelo poder de Deus, através de orações, graças a Deus, e é claro, a pessoa tem que ter uma aceitação, aceitar também, Sim. é curada e liberta. Aí esta pessoa, depois de curada, ela aumenta a autoestima dela. Sim. Ela se liberta daquela prisão que ela vivia, como se fosse atado, né? Algemado. Por isso que talvez não é nem por ela mesmo, sabe? Mas é algo que aprende. Entendeu? Que ela não consegue se soltar sozinha. Então para ela nada vai dar certo na vida. E acaba não dando mesmo. Não dando mesmo, porque ela não consegue se libertar. Né? Uma pessoa traumatizada e frustrada, ela tem a tendência de generalizar as coisas. Né? Por exemplo, uma mulher que teve um trauma com um homem. Ela foi lá, casou e teve um trauma muito grande com aquele homem. Ou com vários homens, né? Primeiro, segundo e o terceiro. Ela teve quantos relacionamentos? 3. Só que os 3 foram traumatizantes. O que ela faz? Ela generaliza, ela fala, homem não presta. Nenhum homem presta. Mas na verdade ela só teve 3. Mas ela já joga... Generalizou. Homem não presta. Então, você vê, ela já começa a pensar dessa maneira. E na verdade não é. Por exemplo, um cara que teve frustrações financeiras, ele fala, não, nada dá certo. Nada dá certo pra mim. Né? Então tem essa questão do cara traumatizado, independente da área, né? Depende da área que ele foi traumatizado, ele vai generalizar de acordo com aquela área. E na verdade não é assim. Aquela passagem bíblica, você falando de motivação, sim. A samaritana que em João 4 fala da sim. samaritana, ela era uma mulher traumatizada. Sim. Completamente traumatizada. E ela foi liberta e curada. Sim. Porque ela teve um encontro pessoal com o Senhor. Jesus. Tanto é que Jesus disse para ela, depois da conversa, ela falou para ela, olha, vai, busca teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Ah, tá. Isso tu disseste a verdade, você teve 5 e o que tem não é teu. Aquela hora, ela já recebeu um toque poderoso do Senhor ali. Entendeu? Porque ela já tinha vergonha de todo mundo. E o meio-dia, sol escaldante. Ninguém ia ao poço de Jacó naquele horário. E Jesus a encontrou com ela lá. Então, Jesus motivou ela tanto que depois ela saiu propagando que ela tinha encontrado o Senhor. E você vê que interessante, ela era uma mulher frustrada nos seus relacionamentos. Ela era tão... Ela se encaixa dentro disso aqui que eu estou falando, de... Você não dá certo com um, com outro, de repente você acha que todo homem não presta. E quando Jesus chega a conversar com ela, ela pensa que é mais um homem que não presta. Porque ela é desconfiada na conversa dela com Jesus. Jesus fala assim, dá-me de beber. Daí a primeira coisa que ela fala, como é que você está me pedindo de beber? Se você é judeu, eu sou samaritana. Ela tá com o pé atrás. Ela fala, é mais um cara sem vergonha que quer dar em cima de mim. Tá querendo aproveitar de mim. Você vê, então a maneira que ela enxergava as coisas ali era sobre uma visão de trauma. E aí Jesus fala assim para ela, mulher, se tu soubesse quem é que te está pedindo de beber, tu mesmo, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Então Jesus está tentando mostrar para ela, eu não sou tudo que você vê, eu sou diferente. Então sempre tem algo diferente para a pessoa que está frustrada. Sempre tem uma novidade e essa novidade vem de Deus. Ei, você que está nos assistindo aí, você não precisa responder para nós não, ou não é um frustrado na vida? O que deu errado para você? Alguém te desmotivou já?
Tenho certeza que sim, viu, Giovanni? Sim. Muitos que estão nos assistindo, Sim. pode ter certeza que já foram desmotivados até mesmo por pessoas dentro da própria casa, a família. De com mais profundidade, pelo Nossa. pai, pela mãe. E é o que mais dói, né? Pelo pai, de pela perto. mãe. Você não vai conseguir estudar, você... Desculpa a expressão aqui. Sim. Quantos pais que falam, você é burro mesmo? Olha que palavra maldita. Você não consegue aprender nada, moleque. Você não... Entendeu? Aí o que acontece? Em vez de você motivar o filho, de você dar para ele, aquele ditado, injeção de ânimo, você desmotivou completamente. Acabou a pessoa. É verdade. Acabou. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que estão nos acompanhando, o Giovanni que está aqui me entrevistando aqui no CADPOST, no podcast, desculpa, no podcast, que vale a pena crer em Deus. Porque você crendo, você acreditando, se alguém chegar com uma palavra desmotivadora para você, você é muito educado, eu também sou, não vou falar nada na hora. Sim. Chego em casa, vou fazer uma oração por esse abençoado de Deus que me desmotivou e vou seguir meu caminho. Sim. Seguir meu caminho. E sabe, Geraldo, quando você é desmotivado por alguém de longe, pelo menos pra mim, não faz tanta diferença, né? Mas quando você é desmotivado por alguém que é importante pra você, que tá perto, principalmente família, amigos, né? Porque você vê Jesus, né? Jesus ele pergunta pros discípulos, quem estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam, estão dizendo que o senhor é João Batista, é o profeta. E Jesus nunca quis ser João Batista, algum profeta. Não, a revelação de Jesus não era essa. Falavam que Jesus era até um demônio, né? Expulsava demônio por Beelzebul. E Jesus não ficava ofendido ou desmotivado com aquilo que os outros falavam. Mas ele pergunta para os discípulos, e vocês? Porque aí é importante. E aí é importante. E vocês? É por isso que a gente precisa entender que não se prenda naquilo que qualquer um fala. Né? Não fique preocupado com o que os outros, que não tá nem aí para até você. Pensam de você. Né? Até pensam. É verdade. Pensam. Porque você vê que pessoas se paralisam por causa dos outros. Gente que não te dá uma ajuda, gente que não te abraça, gente que não chora com você, gente que não paga as tuas contas. A gente tem que ignorar o que essas pessoas falam da gente. Agora, quando vem de alguém que a gente ama, aí dói. Quando vem de um pai, de um filho, de uma mãe, né? Quando vem de um amigo, aí mexe com a gente. E aí é preciso ter muita fé em Deus, ressignificar e prosseguir, né? Para seguir em frente, acredite. Você pode. Ó, atenção que estamos falando para você aqui, eu e Giovanni. Vocês estão nos acompanhando aí aqui no podcast. Seja forte. Palavra de Deus, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Pode ter certeza que você é um vencedor na vida, Giovanni. Eu consegui vencer muitos obstáculos na minha vida pela fé. Fui vereador aqui na cidade em 2001 a 2004. Eu estava com uma motinha. E muitos falaram para mim, como é que você vai ganhar eleição, rapaz? Como é que você vai ganhar eleição desse jeito, né? Eu lembro, com uma motinha sem um tostão no bolso, pela fé, esperança e confiança do povo. Meu Deus. Verdade. Fui eleito vereador em 2000 e 2004. Muitos te desmotivaram. Você não vai conseguir. Muitos. E teve, assim, só dando teve outras situações também. Sim. Quando eu fui colocar um jornal meu, eu escrevi meu jornal e colocar ele na praça, enfim, na região, quando os caras falaram, você está louco a fazer jornal? Fiquei quase 3 anos fazendo jornal da cidade, aqui da região, e entregando nas cidades por aí. Que legal. Eu não sou bom jornalista, tenho muitos erros de português, viu? Mas eu fiz meu jornal. Eu acreditei. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Então acredite em você, tenha fé. Tenha fé. Você não pode deixar ninguém te desmotivar, Giovanni. Mesma coisa do cara chegar aqui e falar, Giovanni, para com esse podcast aí, rapaz, não vai dar nada certo. E hoje, como é que você está indo tão bem? Porque você é você e Deus acima de tudo. Sim. Por isso que está indo tão bem. Quantas visualizações diárias você não está tendo aqui? Porque você traz pessoas
Sim. aqui no teu podcast, que consegue transmitir aquilo que muitos estão precisando. É verdade. De ouvir, de sentir e prosseguir assim, a viver e viver bem, Giovanni. Viver bem. Isso que nós temos que ser, viver bem. Muito bem. Cara, é muito legal. Eu gosto muito de... eu acho você um cara muito talentoso na forma que você se expressa, a forma que você fala. Você tem uma voz eloquente, tem uma voz bonita, de radialista. Obrigado, Giovanni. Obrigado. E além disso, você fala muito bem, né? Você comunica, a gente consegue compreender. Eu acho que isso é algo sensacional, sabe? Quando você vai numa palestra, quando você vai numa igreja, assistir uma pregação, uma palavra, uma ministração, e às vezes a pessoa fala tão difícil, quer falar bonito, mas a mensagem eficaz que tem resultado não é aquela difícil, com palavras difíceis, mas é aquela com palavras que são bem entendidas, né? Às vezes o simples é muito mais eficaz do que o difícil, né? Ao invés de falar curva sua fronte, né? É melhor falar curva sua cabeça. A boa comunicação é a essência de um grande profissional. Que legal. Pode ter certeza disso. Porque quando você se comunica bem, as pessoas vão te entender. Agora, o comunicar bem não é você ter um vocabulário difícil de ser entendido. Não é isso, né? Nós sabemos que tem estudiosos por aí que é difícil você conseguir interpretar. Tem uma riqueza isso, de vocabulário tremenda. Né? Entendeu? Agora, nós não, nós é nós mesmo. Nós é nós mesmo. É nós mesmo. Entendeu? Então, aí você consegue comunicar, porque... vou dar um exemplo aqui. Eu chego num comércio, aí encontro... Eu estou precisando de comprar uma xícara dessa aqui. Entendeu? Você é o vendedor. Eu sou o cliente. Se você não tiver uma boa comunicação para que você me convença de que essa xícara ela tem boa durabilidade, que o material dela é de primeira qualidade, eu vou, através da minha fala, te convencer que esta xícara vai ser útil para você. Sim. Porque você tem que ser um bom comunicador para me convencer. Sim. Se você não tem uma boa comunicação, como é que você vai vender? Você pode até vender, porque tem muitos por aí que não tem uma boa comunicação e vende. Mas aquele que comunica melhor, ele vai vender melhor. Vai. Então, olha só a importância da comunicação. Da comunicação. Sim. Quantos setores públicos, nem só de Congonhas, não estou falando no geral aí, sofre sérias consequências porque a pessoa que está ocupando, quem sabe, uma cadeira pública, não consegue transmitir, não consegue ser um bom comunicador. Sim. Aí a pessoa que está precisando de ouvir, ou quem sabe está precisando de algo relacionado àquela pessoa que é um profissional, ela vai sair dali decepcionada porque não foi bem atendida. É verdade. Né? Infelizmente, tem muitos maus profissionais infelizmente não foram capacitados, né? Para exercer a determinada função que exercem e deixa a desejar. E o quanto é importante, Geraldo, essa questão de se comunicar bem, sabe? É muito importante. Hoje, às vezes nós vamos em alguns comércios, em alguns lugares, e as pessoas não se comunicam direito, sabe? Às vezes não dão um bom dia, uma boa noite, às vezes não é claro, o que você precisa, sabe? Ser gentil, ser comunicativo, eu falo, a pessoa vem tirar a mesa, eu falo obrigado, a pessoa não fala nem de nada, né? E fica ruim, fica um negócio chato. Agora, quando você vai num lugar e a pessoa se comunica bem com você, né? Te trata bem, fala, dialoga ali com você, você se sente bem naquele lugar, você vai voltar, você vai chamar mais pessoas para estar ali. Então eu acho muito importante a gente aprender, a gente nunca é perfeito, como você disse, né? Você fazia o jornal, tinha até erros de português, mas você fazia. Então feito é melhor do que perfeito, né? Tem gente que espera ser perfeito e nunca faz nada. Mas a gente é aperfeiçoado fazendo, no processo. É igual, tem a minha tia Irene que nos assiste lá de Guaratuba.
Ela sempre fala, Giovanni, você tá falando muito né? Você tá falando muito né? E realmente eu fui assistir, eu falava né toda hora, né? Eu falava, meu Deus. Mas assim, nós temos as nossas limitações, mas nós precisamos, daí nos outros podcasts eu já tentei falar menos né? E que bom quando tem alguém para nos fazer uma correção. Uma correção. Porque é pro nosso bem. Pro nosso bem, exatamente. Pro nosso bem. E eu fico feliz quando alguém fala, ó, Geraldo, você escreveu algo. Eu às vezes, por falta de cuidado, eu escrevo bem errado. Falta de cuidado, eu tenho que me corrigir. Sim. Às vezes a minha esposa me liga e fala, Geraldo, você escreveu algo errado lá no Facebook, lá, vai lá, corrija. Né? Por falta de atenção. Então, quando alguém nos corrige, é pro nosso bem, né? Então, crítica. Que bom ser criticado, desde que a crítica seja uma crítica para te aperfeiçoar, para aperfeiçoar, enfim, né? Então é ótimo, é bom ser criticado, né? É pro nosso bem, E como nós estamos falando da comunicação, como é triste você ser mal atendido. Meu Deus, eu já fui. De repente você chega num setor público, não estou falando só de Congonhas não, estou falando no geral por aí, né? Aqui também tem, né? Sim. Como também tem em outras cidades e tal, em que a pessoa não dá um bom dia, uma boa tarde. Ou você está precisando de alguma coisa? Ou você que aguarda um pouquinho, já que fulano vem te atender, né? Que ele queria, olha, já te atenderam? Não te atenderam ainda? Ou então você Isso fica faz ali... a diferença demais. Bem, você fica ali parado, ali, sentado numa cadeira, ou ali, a pessoa entra, sai, não te fala nem um bom dia, nem pergunta o que você quer. O que você quer. Que triste isso, né? Nossa, você falando aí, eu lembrei de um caso que eu fui numa churrascaria e eu fui pagar a conta, eu fiquei ali no balcão e aí os dois funcionários que estavam ali para receber começaram a brigar, os dois. O cara que devia cobrar a comanda de mim começou a mexer no computador e nem olhava para minha cara, geral. E eu ali esperando para pagar a conta. Meu Deus. Aí chegou outro, um dos garçons, e o rapaz do computador olhou pro garçom e falou: você não tá vendo tanto de gente para atender? Por que você não atende? Aí o garçom começou a brigar com o cara do computador: eu tô atendendo, você não tá vendo? E eu ali assistindo a discussão, sabe? Outro dia eu fui em outro estabelecimento e a pessoa eu não conseguia entender o que a pessoa falava. Eu falava meio enrolado, sabe? Não abria a boca para falar, sabe? Fala, se comunica, né? Se esforça pelo menos. Ou se tem dificuldade, treina, né? Treina. Quando eu vou pregar num lugar, antes de pregar eu entro no meu banheiro, começo a pregar pro shampoo, eu treino. Tudo vem com treino, a gente precisa melhorar, aperfeiçoar. Porque daí eu fui nesse lugar, a pessoa não falava direito, eu olhei pra minha esposa e falei: vamos embora, eu não quero ficar aqui, porque eu não sei o que tem. Né? A falta de comunicação, ela é terrível. O que não podemos é levar as nossas particularidades para aquilo que eu exerço, para a profissão que estou exercendo. Sim. Vamos supor que eu tive um desencontro na minha casa e eu sou uma pessoa pública, um servidor, uma servidora, ou um balconista, ou enfim, um comerciário, né? Sim. Não sei. E ali então eu vou atender as pessoas mal porque... Cara fechado, Ué? brabo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que separar, né? Separar. Essa é a palavra certa, separar. Atenção, você está nos acompanhando? Sim. De repente você é um servidor, uma servidora, um comerciário, uma comerciária, né? Ou trabalha, não sei. Meu, vamos com calma. Procura desempenhar a tua função e desempenhar ela bem. Entendeu? A tua particularidade lá na tua casa não pode. Tem que, aquela palavra que diz, não tem que separar. Sim. Separar. Porque eu não tenho culpa daquilo que está passando com você. Você não é culpado, ninguém é culpado. Seja um ótimo comunicador. Comunique, deixa transparecer. Além disso, transpareceu o próprio Cristo, né? É verdade. Deixa transparecer o próprio Senhor. Jesus, Que bom quando a gente é bem atendido. Né? É verdade. Não. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Seja vida para as pessoas, né? Que legal. Geraldo, é muito bom conversar com você. A gente está indo pro final desse podcast, mas foi um papo muito gostoso, muito legal mesmo. Aprendi muito hoje aqui com você. E não vai ser só essa vez, né? Porque você é um cara
muito Amém, 10. amém, amém, Eu quero Giovanni. que você volte aqui para a gente Amém. conversar de muita coisa. Vamos conversar, né? Show de bola. E eu sempre peço pro convidado deixar uma mensagem final aí do seu coração. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar com todo mundo que está te assistindo agora e deixar uma mensagem do coração de Deus para as pessoas. Lembre-se daquilo que Jesus nos disse um dia. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que me deixar entrar, eu vou ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Jesus, ele não é mal educado. Ele só vai entrar no teu coração, na tua vida, se você abrir as portas do seu coração para ele. Seja você uma pessoa que ame o próximo como a você mesmo. É o primeiro mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Vocês que estão nos acompanhando, eu sei que vocês passaram esse tempo comigo, com o Giovanni, mas eu digo que muito mais que nós dois, com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Não fique parado no primeiro obstáculo, não fique olhando para as coisas ruins que já passou pela sua vida, mas tenha um olhar direcionado para Deus, direcionado para o coração do Senhor, que te ampara, que te fortalece, esse coração do Senhor que jorra sangue para curar tuas feridas, para levantar-te, colocar de pé novamente e dizer para você: eu te amo. Que Deus te abençoe. Maravilha. Que Deus abençoe, Geraldo. Muito obrigado. E esse foi o nosso podcast. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, comenta aí nesse vídeo, engaja junto com a gente, nos ajude na divulgação e que Deus abençoe a sua vida.